Nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens e hoje vamos tratar de um assunto bastante delicado, difícil para falar sem parecer um tom mais agressivo. Então eu gostaria de orar e pedir que você ore junto comigo para que Deus nos dê a graça de falarmos coisas tão duras e sérias de uma forma mais amável e branda, mas sem deixar de falar as coisas que são necessárias. Pai, permite-nos agora, pela Tua palavra, refletirmos neste assunto que é tão essencial, que é delicado falar, sem que pareça acusar, apontar ou fazer algo pessoal. E eu te peço humildemente que o Teu Espírito nos conduza em tudo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e que haja aqui um espírito de compreensão, de temor ao Senhor e de coragem a mim para falar e comunicar as coisas que hei de falar, segundo a Tua palavra. Te peço que assim o seja em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre uma intoxicação terrível que permeia o coração de tantas pessoas, que é a hipocrisia. Nessa série de mensagens, a minha tentativa é de ajudar os irmãos a identificar aqueles vilões que, por conta da prática, por conta da assimilação e da aceitação, nós impedimos que Deus faça a obra dele de forma plena e completa em nós. Ou porque, por conta dessas coisas, nos entregamos mais às coisas pecaminosas, ou porque, por conta destas coisas, justamente dificulta que vençamos os pecados. Eu espero realmente que Deus nos ajude a pensar a respeito dessas coisas que falaremos hoje. Bem, primeiro quero explicar algo a respeito dessa intoxicação chamada hipocrisia. Primeiro, eu preciso falar aos irmãos que esse termo hipocrisia, quando nós vamos estudar o sentido, o significado das palavras, nós chegamos à origem do termo e nós entendemos que hipocrisia vem lá do tempo dos romanos, dos gregos, quando eles, por conta dos seus teatros, iam expor as suas ideias. Um ator, um artista, ao precisar representar aquilo que não lhe era possível, porque ele mesmo não era aquilo representado. Porque uma coisa sou eu vir aqui e falar para vocês, isso é a vida de um gordo. Porque vocês de olhar para mim já vem um exemplo. Outra coisa é eu vir aqui e querer falar essa é a vida de um japonês. Vou demonstrar na prática. Para que eu consiga demonstrar para vocês como é ser um japonês, eu preciso representar, porque eu não sou um. Eu preciso adaptar as minhas condições para que vocês percebam em mim isso que eu estou querendo passar e comunicar. Um ator daquela época, quando queria representar uma verdade que lhe fugia à sua própria personalidade e às suas questões pessoais, nessa representação ele era o hipócrita. Ele usava uma máscara que simbolizava e representava algo que não era dele. Então, por exemplo, um ator precisava representar uma pessoa muito triste. Ele colocava uma máscara com um rosto de tristeza. E se fosse de muita alegria, ele colocava uma máscara que mostrava uma grandiosa alegria. Por isso que o símbolo do teatro são aquelas duas máscaras. Justamente por conta dessa representação que se pretende para explicar ou demonstrar um fato. A palavra hipócrita é esse que se transfigura, é esse que demonstra, é esse que comunica uma realidade que não é a sua. Esse termo depois vai ganhar uma conotação mais pejorativa e
nessa conotação pejorativa, o hipócrita é o falso. Hipócrita é aquele que demonstra uma coisa que não é, que tem uma aparência de uma coisa, mas ele não é essa coisa. Ele quer aparentar ser o que ele não é. E você conhece diversos adjetivos para isso. Isso é o hipócrita. No Antigo Testamento, o hipócrita é mais genericamente demonstrado, porque ele é basicamente aquela pessoa falsa que sempre fala sobre Deus, mas que na verdade não tem Deus no seu coração. Jeremias vai fazer a denúncia a respeito disso, e ele diz, capítulo 12, o verso 2, na parte B, o teu nome, falando para Deus, está em seus lábios, nos lábios desses falsos, mas tu estás longe de seu coração. Esses falsos falam sempre do Senhor, mas o Senhor não está no coração deles. E depois ele discorre sobre isso, porque os atos deles demonstram que o Senhor não está presente. O Senhor é só um discurso na boca desses falsos. Isaías faz a mesma denúncia que depois Jesus repete, Isaías 29:13. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, agora é o próprio Deus fazendo a denúncia. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, no momento, é o profeta falando com Deus, denunciando um povo que tinha por fala as coisas sagradas, mas por prática não tinha nada a ver. E agora é o próprio Deus, na boca de Isaías, denunciando o povo, falando, este povo, e agora não é só um grupo, este povo, que é o meu povo, este povo, ele fala que me pertence. Eles levantam a voz, eles vão ao culto, eles oferecem sacrifício, eles dizem negar outros deuses, falam que são meus, mas na verdade, são só os lábios deles que me honram, porque o coração deles está longe de mim. O hipócrita no Antigo Testamento, basicamente, é denunciado dessa forma bem genérica. Aquele que é falso, porque fala uma coisa a respeito de Deus, que não vive, não pratica. Agora, o Novo Testamento é muito mais explícito e coloca as nuances possíveis da hipocrisia. E aqui é bom que todos prestem muita atenção, porque quando eu falo de forma genérica, que, como no Antigo Testamento, que é alguém que fala, mas não pratica, talvez você fale assim, esse não sou eu. Mas talvez agora nas nuances você se pegue no caso da hipocrisia, se pegue intoxicado pela hipocrisia. Há 3 maneiras que a hipocrisia é demonstrada no Novo Testamento. Primeiro, como uma atitude hipócrita. O termo ali é um verbo. Então demonstra uma ação. E eu vou citar aqui um texto para vocês, que fala a respeito de 2 espias, 2 espiões, 2 agentes infiltrados dos principais sacerdotes na época de Jesus, que foram enviados até Jesus para tentar enganar Jesus, fazendo um papel de bonzinho, para que eles caíssem nesse laço e Jesus tropeçasse. Lucas capítulo 20, versículo 20 diz, esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. A intenção dos líderes judeus era prender Jesus e matá-lo. Mas eles não podiam fazer isso nem pela lei deles, por enquanto, nem pela lei dos romanos. Seria muito mais fácil ou menos difícil prender a Jesus pela lei dos romanos, porque daí eles, os líderes judeus, não ficariam mal com o povo, porque o povo estava admirado com Jesus, tanto pelo que ele falava, quanto pelo que ele fazia. Então, se eles prendessem a Jesus, se eles fizessem algo contra Jesus, o povo se voltaria contra eles, que era líder do povo. Então, qual foi a estratégia? Qual foi o estratagema maligno deles? Vamos fazer com que Jesus tropece, chama umas pessoas para encenar uma situação, fingir uma coisa que não são, para colocar Jesus numa enrascada, e aí quando Jesus tropeçar nisso, nós o pegamos pela lei dos romanos, e aí os próprios romanos é quem vão se encarregar de matá-lo, de fazer com que ele suma, porque esse Jesus é prejuízo para nós, líderes judeus.
Porque se o povo começar a seguir ele, entender que ele é o Messias, acabou o nosso reinado. Acabou nossa fonte de renda e de poder. Então eles armam e chamam hipócritas, pessoas que fingem ser o que não são, para fazer outro tropeçar. Tem um outro caso, onde a hipocrisia é demonstrada como um verbo, como uma atitude hipócrita, que é o caso de Pedro, quando começa a ajustar a vela de acordo com o que o vento está soprando. Gente, o apóstolo Pedro, mesmo sendo apóstolo, ele deu uma gafe, uma pisada na bola pesada. Ele agiu como hipócrita uma vez, ao ponto do apóstolo Paulo o repreender na cara publicamente. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 13, Paulo relata esse acontecido, onde Pedro age como um hipócrita. Diz: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios, os não convertidos, os convertidos que não eram judeus, aliás. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, o velho, que era o chefe da igreja na época, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. O que aconteceu foi o seguinte: lá em Antioquia, muitas pessoas que não eram judeus estavam se convertendo, recebendo o Espírito Santo, sendo semelhantes a Jesus, inclusive naquele lugar. Os cristãos, aqueles que se consideravam discípulos de Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Esse termo é cunhado ali em Antioquia. E Pedro está lá em Antioquia vendo esses não-judeus viverem como convertidos a Cristo, viverem como discípulos de Cristo. E Pedro convive com eles, normalmente, e faz tudo o que eles fazem, come como eles, faz como eles, anda como eles, se veste como eles. Porque eles estão fazendo as coisas que tinham que fazer normalmente. Eles não eram judeus. Acontece que os judeus tinham algumas prescrições do judaísmo que o impediam de fazer as coisas como os não-judeus. Um judeu não podia comer as mesmas coisas que um não-judeu. Um judeu não podia se vestir da mesma maneira que um não-judeu. Um judeu não podia falar as mesmas coisas que um não-judeu. Não podia frequentar os mesmos lugares que um não-judeu. Então Pedro, judeu, quando estava na reunião dos crentes convertidos, que não eram judeus, estava lá junto com eles fazendo de tudo, o que eles faziam como eles. Mas de repente, de Jerusalém, Tiago, o chefe dos apóstolos, envia uma comitiva para Antioquia. Vai lá dar uma olhada no que está acontecendo. Quando chega essa comitiva de judeus convertidos, naquela terra de não judeus convertidos, e Pedro os vê, Pedro fala: opa, chegou um grupo aqui agora que se eu ficar como eu estou, eles vão me criticar. E aí ele muda, ele ajusta as velas e ele age com hipocrisia. Porque daí ele para de comer as coisas, aí o irmão chega, eu estou imaginando, o irmão Cícero, lá de algum lugar próximo da Antioquia, chegando com uma carne de porco assada no molho barbecue, e trazendo, fala: Pedro, esse é igual o que comemos ontem, sobrou ainda um pouco, está uma delícia, você quer? E Pedro olha para o Barnabé e fala: eu jamais comeria carne de porco. E começa a pedir para Pedro fazer as coisas. Uma irmã chama Pedro e fala: Pedro, você tem ajudado a gente a lavar a louça? Ajuda a gente hoje, Pedro, jamais faria isso, hoje é sábado. Ele começa a se negar de fazer as coisas que até então ele estava fazendo, numa atitude hipócrita, porque num momento convinha que ele agisse de um jeito, e no outro momento não convinha mais. E ele nega a todo mundo, porque naquele outro momento já não convinha. Não foi a mesma estratégia de Paulo, que disse: eu me faço de tudo para com todos para ganhar alguns. Porque Paulo não tinha problema com isso. Paulo entendia a cabeça de todo mundo, e ele sabia da liberdade que tinha em Cristo. Enquanto estava com os judeus,
sem desprezar ninguém, ele agia como um judeu, porque ele sabia que o problema era a consciência fraca dos judeus. Então, estando com os judeus, não comerei uma costelinha com barbecue. Porque eu sei que o judeu não come carne de porco. Mas estando com os não-gentios, eu comerei, não tem problema. E se alguém viesse acusar Paulo, ele fala, eu estou livre para fazer tanto um quanto o outro. Porque a minha consciência não me condena. Mas Pedro ficou com medo da sua consciência e ficou com medo da acusação dos outros. E teve uma atitude hipócrita. Tem uma outra nuance da hipocrisia que é demonstrada e denunciada no Novo Testamento, que já não é mais um verbo, é um substantivo. E está falando da pessoa propriamente dito como hipócrita. Uma coisa é um crente sincero, fiel a Deus, temente, ter uma atitude hipócrita. Uma coisa é, inclusive, uma pessoa que não teme a Deus ter uma atitude hipócrita. Outra coisa é você ser um hipócrita. E você sabe, tanto quanto eu, que no Novo Testamento não tem exemplo melhor e mais gritante de hipocrisia do que os mestres da lei e os fariseus. Aqueles eram os hipócritas por excelência. Tanto que virou sinônimo. O que é um fariseu? A resposta é hipócrita. Não, fariseu é um membro de uma seita do judaísmo que tinha certas convicções, diferente do saduceu, diferente do herodiano, diferente dos essênios, diferente de outros. Mas ficou tão latente essa característica hipócrita dos fariseus e dos mestres da lei, que eles servem como um exemplo maior deste grupo. Evangelho de Mateus, o capítulo 23, do versículo 13 até o 29, mostra características desses mestres da lei e dos fariseus, como esses maiores representantes dos hipócritas. Vocês fiquem à vontade para depois fazer a leitura, ou enquanto eu falo. Não vou ler para vocês o versículo aqui. Eles forçavam as pessoas a padrões religiosos tão rigorosos que nem eles mesmos podiam cumprir. Jesus fala assim para eles, olha, vocês estão fechando a entrada do reino dos céus para eles e nem vocês conseguem entrar. Vocês fazem as coisas ficar difícil para todo mundo. Em outra situação, Jesus fala assim, vocês colocam fardos pesados nas costas das pessoas e vocês não querem ajudar a carregar nem com o dedo. Aliás, meus irmãos, é por causa disso, deste assunto, desse fardo religioso que os fariseus e mestres da lei impõem sobre o povo, é por conta disso que Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É nesse caso que Jesus está falando. Esse jugo, porque jugo é aquela canga do boi, aquela coisa que faz dois bois andarem juntos quando puxam a carroça. A ideia é o seguinte, o mestre coloca um jugo tão apertado, e ele é um boi grande, forte, que esse outro boizinho magro e fraco que está agora amarrado a ele, quando o boi forte começar a puxar, vai arrastar esse, vai machucar. Jesus está dizendo, vocês fazem as coisas ficar tão difícil para as pessoas que elas não vão entrar no reino, e nem vocês vão também, porque nem vocês conseguem cumprir com tudo que vocês fazem, e não é assim que se faz em todo lugar, não é assim que a religião faz com todo mundo, vai dificultando, vai fechando a porta, vai apertando, não pode, é a roupa, é o batom, é se ouve música ou não ouve música cristã ou evangélica, sei lá o quê, é o que você come, é o que você deixa de comer, e vai apertando, e vai apertando, e vai apertando, e esses caras que apertam tanto também tropeçam. E aí se ninguém entra, eles também não entram, o que Jesus está denunciando, vocês são hipócritas, porque vocês estão forçando as pessoas numa coisa que vocês também não fazem. Outra coisa, eles davam o dízimo de tudo, exatamente como ordenava a lei de Deus. Tudo. Mas sempre eles faziam isso por ganância e avareza. Eles não faziam isso nunca com a intenção de justiça social, não faziam nunca porque tinham misericórdia do necessitado, e nem porque eram movidos pela simples certeza de o que mais importa para Deus é o coração do dizimista, não o dinheiro dele. Eles faziam, a lei mandava dar o dízimo de tudo, e Jesus fala assim, vocês dão o dízimo do tempero. Do tempero. Vocês pegam um punhado de tempero, de salsinha, de endro, de cada um dos temperos, vocês vão separando. Tem quantas folhinhas aqui de tempero? Tem 100, separa 10 que é do Senhor.
Tem quantos grãos de sal aqui? Separa 10% porque é do Senhor. Vocês são tão rigorosos em fazer isso, mas vocês são hipócritas. Porque o que move vocês a fazer isso não é o que tinha que mover. Porque o que importa, na verdade, é a justiça, é a misericórdia e é a fé. E ao invés de vocês terem essas coisas, vocês fazem isso. E isso, desassociado disso, não serve. Vocês deviam fazer isso. Deviam continuar dando dízimo, mas entendendo que o dízimo tem uma finalidade. A questão é equalizar as coisas em Israel, porque o dízimo em Israel era para isso. O dízimo não era na igreja, até porque eles não tinham uma igreja. Lembra? Israel tinha um templo, e na época de Jesus era o templo de Herodes. Quem levasse as coisas lá no templo não era na sua igreja local, era na sua igreja nacional. E qual era a função do dízimo? Sustentar quem vivia para trabalhar ali dentro, para ajudar os necessitados da nação, para que os estrangeiros, ao passar por ali, não fossem andarilhos passando fome. Tinha uma questão social, tinha uma questão de misericórdia. Eu não separo o dízimo só do que eu levo para o templo. Eu separo o dízimo quando eu estou na minha colheita, lá no meu plantio, eu tenho a minha roça de milho, eu já colhi um tanto, eu separo os 10% e levo para o templo. Mas e o resto todo é meu? Não, porque toda a beirada da minha plantação eu nem colho. Porque vai passar um andarilho com fome, ele vai entrar no meu terreno e eu vou deixar ele colher. Tudo que eu estiver arrancando, cada espiga que eu pegar, aqui cair no chão, eu não volto atrás para pegar. Por misericórdia, porque vai passar alguém que não tem nada e ele vai pegar. Ele vai pegar, porque eu tenho mais do que eu preciso e ele que está vindo mendigar, não tem o suficiente para ele viver. E fazendo dessa forma, eu excedo, e é por isso que Jesus fala, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus, não vale nada. Porque a justiça deles era assim, é 10%, cada grãozinho. Mas isso é meu. Jesus está dizendo, o que é seu? Se você olhar para a vida e para o mundo com misericórdia, você tira 10% pensando agora. Você tira 10% dá para a igreja. E os outros 90%? Os outros 90% servem para o que Deus quiser fazer. Porque se aparecer alguém mais necessitado que eu, desses 90% eu separo e ajudo. Porque eu excedo, eu estou para além. Mas o hipócrita conta. Eu nunca mais vou esquecer, alguns irmãos se lembram disso, então se você se lembra, fica aqui entre nós. Um irmão um dia deu o dízimo e perguntou para a pessoa, falou assim, quando que eu posso pegar o troco? Porque ele deu tipo graúdo, ele queria dar tipo 136,50, e aí como ele deu 140, os outros 3,50 ele queria o troco de volta. E eu olhei para aquilo e falei, gente, mas deve estar passando muito apertado. Ele teve coragem de falar isso? Não é nem questão de ser certo ou ser errado. É assim, não dá até vergonha? Eu quero pegar o troco. Aí tem alguém falando assim, mas é isso que tem que fazer, pastor, porque 10% é 10%. Está entendendo para quem é a mensagem? Tem mais. Jesus fala para eles que eles relativizavam o sagrado e o profano de acordo com suas conveniências profissionais, pessoais, aliás. Eles ouviram, você não pode jurar, não vai tomar o nome do Senhor em vão, então tá ok, não posso jurar por Deus, mas então vamos jurar pelo céu, porque o céu não é Deus. Não pode jurar pelo templo, porque o templo é sagrado, mas vamos jurar pelo altar do templo. E quando alguém vinha proibir, não pode jurar pelo altar do templo, jura pelos utensílios que estão em cima do altar do templo. Eles iam negociando o que podia, o que não podia, de acordo com as suas conveniências. A questão do juramento não é citar o nome de Deus, como eles ficaram com medo. A questão não é falar, jura por Deus. Alguém fala, jura por Deus. Fala, não pode jurar por Deus. Né? A questão é, você tem palavra? Você é uma pessoa de uma palavra só, o seu sim é sim, o seu não é não? Ou quando você fala para alguém, eu vou, a pessoa fala assim, não vai. Quando você fala, eu vou assumir isso, a pessoa fala, não vai. Porque você não tem palavra. A questão não é jurar, a questão é quem é você. Porque quem precisa ficar jurando é alguém que tem que ficar se desculpando. Quem tem a verdade não precisa se desculpar. É assim que funciona. Mas a gente tem que ficar desculpando porque tem sempre um rabinho preso, tem sempre um negocinho que nos acusa.
E Jesus está falando, vocês são hipócritas. Vocês vão mudando as coisas conforme a conveniência. Até outro dia, na igreja evangélica, e aqui eu não vou falar o que é certo e o que é errado, eu vou citar um fato. Até outro dia, na igreja evangélica, era pecado tocar bateria e guitarra, porque era do diabo, porque quem tocava rock era do capeta. Eu estava assistindo uma série no Netflix que fala de um guitarrista, não sei se era de blues, se era de jazz, sei lá o que era. É um cara que disseram que ele tinha pacto com o diabo, que ele sumiu e depois de um ano ele apareceu tocando melhor que todo mundo. E aí ficou uma lenda em torno do cara, o cara ganhou muito dinheiro nessa lenda, né, de que ele tinha pacto com o diabo. Você sabe, você viu isso daí, Paula? Eu não sei, deixa para lá o nome. Depois vocês procuram no Netflix. E aí as pessoas, as igrejas, começam a proibir os seus membros de ouvir aquele estilo de música que era do diabo. Na igreja nos Estados Unidos. E casais se divorciaram porque um estava ouvindo aquela música que era do diabo. E tal. Até outro dia, rock era do diabo. Aí veio os caras da Renascer, colocaram o peito para bater e falou assim, a gente aqui é do rock. E era um rockzinho bem xoxinho, né? Era o Cats Barnett, uns rockinho bem fraquinho. E todo mundo, é do diabo, é do diabo. Aí todo mundo começou a ver os jovens atolando dentro dessas igrejas, tocava rock. E as igrejas começaram, opa, vamos também, vamos também, vamos também, vamos também. O que ontem era pecado, agora não é mais. Por quê? Mudou a regra? Me fala, onde está a linha de que é errado e que é certo? Mas era errado porque era conveniente numa geração, não é conveniente, mas na outra deixou de ser errado. Isso chama hipocrisia. Hipocrisia. Ah, porque agora as igrejas estão tudo pintadas de preto, porque não sei o que, daqui a pouco estão todas de preto, aí alguém vai pintar de amarelo, vai mudar, aí vai fazer para amarelo. Ah, porque não é de Deus, porque é no escuro, porque é no claro. Gente, quando começou a luz elétrica, muitos crentes não permitiam, falavam que não era de Deus, porque culto que é de crente é a luz de velas. Mas as conveniências vão mudando, isso chama hipocrisia, não tem nada de espiritual. Aí põe o nome de Deus no meio de um negócio que não tem nada a ver com Deus. A Globo era o canal do capeta, até o Festival Promessas ir para lá. Agora Deus está agindo dentro da Rede Globo, aleluia. Ué, mas como as coisas mudam? Isso chama hipocrisia, é o que Jesus está denunciando aqui. Esses fariseus, eles eram extremamente disciplinados nos rituais, tudo certinho, nada errado, eles andavam com os tefilins, eles andavam, que eram umas franjinhas que eles punham nas roupas, escrito versículos bíblicos para mostrar que eles estavam rodeados pela palavra. Eu já disse isso, mas é porque eu acho fantástico. Os caras iam dormir, na coberta deles tinha um último versículo escrito assim, aí antes de dormir ele puxava, lia mais um último versículo e se cobria. Tipo, uau, que cara espiritual. Fazia tudo certinho. O sábado não pode fazer nada, é dia sagrado, dia do Senhor. Aí nessa rigidez de fazer tudo com disciplina, o que eles faziam? Eles chegavam ao cúmulo de no sábado, se alguém está andando num lugar de terra, cuspir no chão, o cuspe pegar no chão, a terra mexeu, está em pecado porque arou a terra. Arou a terra. Parece muito? Parece muito? Ontem nós tivemos o culto dos jovens e teve uma situação de surpresa assim que... Como assim, né, Paulinho? O cara me chama, fala um pessoal que vai apresentar uma dança, tem um pedaço de uma música no meio do remix que eles fizeram, que não é de Deus, porque é de uma banda que o negócio fala umas coisas e é não sei o que, e não sei o que lá. Eu falei para o Paulo, Paulo, como que ele sabe? Porque isso não é da época que ele se converteu, não. Isso é recente. Então ele conhece essas coisas. Eu nunca nem ouvi falar nessa tal dessa banda aí. Só que os caras nem colocaram a música toda. Colocaram tipo, só um trecho da parte do arranjo instrumental da música. Era uma batida para o pessoal dançar, tudo. E aí, pastor, o que fazemos? Tiramos eles? Que hipocrisia. Que hipocrisia. Aqui endoidar comigo, então. Porque eu não arrumei uma pregação que caiba ainda, mas eu tenho umas 2, 3 músicas do Legião Urbana que nós vamos tocar no culto enquanto eu estiver pregando. É que eu não achei a pregação ainda. Não se escandalize antes. Deixa eu tocar primeiro. Depois você abandona a igreja.
Mas caça pelo em ovo. Fica arrumando coisa para arrumar confusão no que não tem. Porque hoje é muito espiritual falar disso. Amanhã não é mais. É até mudar. Não dá, não. Mas o cantor lá do Legião Urbana, o cara é homossexual e não sei o quê. E blá, blá, blá. Vá. Eles faziam de tudo para serem aparentemente irretocáveis, santos. Ninguém percebia nada de errado nos caras. Eles eram aparentemente irretocáveis. Mas eles permitiam que o coração deles continuasse cheio de toda maldade e malícia. Eles ficaram chateados com Jesus e foram reclamar com Jesus assim: Jesus, será que o senhor não vê? Jesus falou assim: o quê? Os seus discípulos. Aí ele pensando: Pedro deve ter dado uma espadada na orelha de alguém de novo. Pedro deve ter feito algum nhaca aí. O Judas está roubando aqui alguma cantina aqui da rua de baixo. E aí o fariseu fala assim: os seus discípulos estão comendo e não lavaram a mão. Deixa ele ver os filhos de Moisés. Eu aproveito que eu tenho microfone, Moisés. Um dia você paga, né? Estão comendo sem lavar as mãos. Os copos não estão bem limpos. Cerimonialmente está impuro. Aí Jesus fala: poxa, vocês estão lavando bem do lado de fora do copo, mas lá de dentro está sujo. A vida de vocês é isso. Vocês estão pintando bem a vida de vocês, que é um sepulcro. Você é um túmulo que está pintado por fora de branco, mas por dentro está podre, só tem morte. Você tem aparência, mas não tem nada aí dentro. Jesus está falando: você é um hipócrita. Vocês são hipócritas. Porque para todo mundo você é uma coisa, mas na verdade você não é nada disso. Você aparenta uma coisa, mas a verdade não é essa. E o que Jesus está falando é: ei, eu vejo. Porque eu sei o que tem dentro do copo. Eu sei o que tem dentro desse túmulo. Jesus está denunciando eles, tipo, eu estou vendo. E eu acho que essa palavra de Jesus é assustadora para nós, não é não? Porque essa casca, essa aparência, tudo isso que nós temos aqui do lado de fora, diante dele, não é nada. Porque ele vê por dentro. Eu estou pregando, mas ele sabe quem sou eu. Vocês estão aqui e aparentemente todos são lindos e crentes. Mas talvez ele esteja vendo que você é só lindo. Ou nem isso. Fica a dica. Terceira maneira que se manifesta isso no Novo Testamento é a qualidade hipócrita das coisas. Então, uma das nuances é o verbo, ou seja, aquilo que você faz hipocritamente. A segunda nuance é um substantivo, aquilo que você é, o hipócrita. E a terceira é aquilo que você faz, mas faz de maneira hipócrita. E aí deslegitimiza, tira a legitimidade, a verdade, a pureza da coisa. Olha, eu vou falar uma coisa que parece um absurdo, mas a coisa mais sublime que existe na Terra, mais sublime que existe, que é aquilo que é a única coisa que, se você quiser experimentar o céu na Terra hoje, é o amor. Profetizar, curar, fazer milagre, tudo isso é muito legal. Orem para que vocês tenham esses dons. Mas nada disso vai entrar no céu. No céu não precisa profetizar, está tudo às claras. No céu não precisa mais ninguém ser curado, está todo mundo são. Lá não precisa de mais milagres. Lá tudo é simples. A única coisa que é celeste, que você pode experimentar aqui agora e vai continuar experimentando no céu, é o amor. Porque havendo todas as coisas, elas vão passar. Mas o amor não. Ele permanece para sempre. E mesmo o amor, que é a coisa sublime, o dom sublime, aquilo que vai continuar sendo experimentado no céu, mesmo isso pode ser corrompido. E o amor pode ser hipócrita. Impressionante. O que o ser humano foi capaz de fazer? Impressionante. Veja comigo.
Romanos 12, 9. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem sem fingimento, ou seja, sem segundas intenções. Ame não sendo só da boca para fora. Ame, mas faça com que isso se materialize. Porque amor não é sentimento. Amor é uma ação transformadora que produz o bem. Amor não é coraçãozinho. Amor não é festinha. Amor é ação que produz alguma coisa de bem na vida do próximo. Quando fala, ame o seu próximo, não é assim, nossa, que amor que eu sinto pelo meu próximo. Ame o seu próximo e faça alguma coisa que o transforme. Faça alguma coisa que o abençoe. Produza o bem na vida do próximo. É isso que é ame o próximo. Porque quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não ficou lá de cima, cheio de coraçãozinho, escrevendo bilhetes, suspirando. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Deu. Amor é ação, amor não é sentimento. Amor fingido é um amor que é da boca para fora. É um amor que a gente fala quando se reúne, mas que quando acaba a reunião passa. É o amor que quando toca a musiquinha, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Puxa vida, como eu sinto uma ternura. Irmãos, isso é gostoso pra caramba, mas se ficar só nisso é amor fingido. Não ame as pessoas assim. Ame sem fingimento. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero, não fingido, não hipócrita, um amor verdadeiro, um amor que não é da boca para fora, um amor que não tem segundas intenções, é um amor que entrega, é diferente. E mais, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal de irmãos, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Sinceramente, sincero é sem cera. O vaso antigamente trincava, aí a pessoa não queria jogar fora. Ao invés dela fazer o que tinha que ser feito, que é pegar aquele vaso, quebra ele, joga, vai no processo de novo, faz aquilo voltar a ser só barro, disforme, leva de novo ali para o negócio, para a roda, e faz virar outro vaso. Ele pegava uma cerinha, passava por fora, dava uma pintada, aquela garibada, que é aquilo que você faz com o seu carro velho, para passar para frente. E depois você dá testemunho e fala, foi bênção, vendi. Jogou o BO no colo do outro, dá aquela maquiada, dá aquela ajeitada no motor, chega lá no Dudu, ajeita aí, aperta uns 3 parafusos aí desse motor e larga o negócio certo para mim que eu vou vender esse carro. Aí a pessoa compra, liga o carro, tá bonito, 6 dias na mão dela. No 7º descansou. Essa piada eu pensei agora, hein? Isso foi rápido. Então é possível amar de maneira hipócrita. Mas também é possível ter fé de maneira hipócrita. É possível ter uma fé fingida. Não vou aguentar. Tem aqui um resto de água com chiclete. É seu, né, amor? Eu tomo. É possível ter fé de maneira hipócrita. Primeira carta de Timóteo, ou para Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. De uma fé que não existe só quando as coisas andam bem. De uma fé que é, e que não é porque está tudo certinho. Porque tem um monte de gente aí que tem fé, que é mais de uma fé, no plural. Pensa aí. Eu vou ler o segundo texto, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro-me de sua fé sincera, falando para Timóteo,
como era de sua avó, Lloyd, de sua mãe, Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Você não tem uma fé agora porque está tudo bem. Você tem uma fé em todo o tempo. Porque quando tudo estava ruim, você estava firme. Quando você estava sendo perseguido, você estava firme. Quando as coisas não deram certo, você estava firme, confiante. Tem gente que tem fé quando está tudo bem. Deixa eu te explicar aqui, assim, não é muito segredo, mas de repente ajuda. Você não precisa de fé quando está tudo bem, porque está tudo bem. Você vai viver normalmente. É na hora da provação que sua fé é testada, irmão. Por isso que Deus deixa vir uma tribulaçãozinha na sua vida, deixa dar uma chacoalhada no seu barco, deixa levantar umas ondas, para ver como você está. É por isso que Deus deixa você passar necessidade algumas vezes. Pastor, Deus faria isso? Leia Deuteronômio capítulo 8. Deus diz ao povo, quando eles estavam já no final do seu percurso para chegar na terra prometida: eu deixei vocês terem fome, deixei vocês passar necessidade, eu deixei vocês passarem por isso, para saber o que tinha no coração de vocês, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. Eu testei a sua fé, eu te pus no fogo para te provar. E alguns Deus põe no fogo e quando derrete só tem escória. Mas a fé do justo é como um ouro depurado no fogo, irmãos. É ouro puro. Mas tem gente que vem o fogo, a fé acabou. Aquela fé era fezes. Acabou. Não serve para nada. Paulo está dizendo, ou melhor agora, Paulo mesmo. Eu sei que a sua fé é sincera. Tem gente que a fé não é sincera. Hipocrisia, irmãos, ela é uma intoxicação que ela não é autogerada. Ela não vem do nada. Ela não simplesmente aparece dentro de você. Hipocrisia, ela é uma intoxicação que vem de outros possíveis males que já existem na sua vida. Então, se você se pega hipócrita em alguma circunstância, ou uma atitude hipócrita, ou um ser hipócrita, ou uma atitude mobilizada de forma hipócrita, pode ser que você tenha um desses outros males aqui que você também precise trabalhar. E eu vou citar aqui pelo menos 3 deles. Primeiro, que é uma possível fonte da hipocrisia, o orgulho. O orgulho, que é a admiração pelo próprio mérito ou capacidade. Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que fala assim: você joga bem. Ele, jogo mesmo, velho. Achei que você não ia falar, hein? Joguei pra caramba, hein? Viu o golaço que eu fiz lá? Ó, Heitor, lembra? Aquela aqui, ó. Lembra, Heitorzão? Tempo que eu era magro? Mas essa é de verdade, tô contando vantagem aqui, não é verdade, Heitor? 3 dedos assim, ó. Pum, na gaveta. Mas já faz muito tempo. Agora eu corro, o cérebro sabe o que tem que fazer, mas o corpo não acha que tem que fazer mais. Aí já passou o lance e eu tô correndo ainda. Eu falei, caramba, já foi. O corpo não acompanha. O orgulhoso, essa pessoa que tem essa admiração por si mesmo. Mas não é pessoa só que tem uma autoestima boa, porque uma coisa é você ter autoestima boa. A gente tem que ter. Saber da nossa competência, da nossa capacidade, acreditar no nosso potencial, isso é autoestima boa. Mas orgulho é acima disso. E a hipocrisia é o braço forte do orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso não pode admitir falha nenhuma. E aí ele precisa falsear uma realidade quando ele não dá conta de demonstrar que ele é tudo aquilo que ele falava. O hipócrita tem que ficar mentindo, o orgulhoso tem que ficar mentindo, sendo hipócrita, para patrocinar aquilo que ele queria ser, mas não é. E ele não pode deixar que os outros saibam que ele não é tudo aquilo que ele achava. Então todo orgulhoso é hipócrita. Porque ele tem que patrocinar o seu orgulho. Como que eu vou ser o segundo? Então nem que eu tenha que mentir. É o cara que quando não é crente vai falar com o outro, e assim, tá 2 amigos numa balada. Aí o cara fala, vou no banheiro e já volto. Aí o cara vai no banheiro, quando ele volta, o outro fala assim, caramba, peguei 15 mina, velho. Meu, eu só fui no banheiro, fiz xixi e voltei. O que é isso? Eu viajei no espaço-tempo, entrei no buraco de minhoca, fui para outra dimensão e cheguei 15 dias depois? Como assim? Mas ele precisa mentir, falsear, mostrar que ele é uma coisa. Por quê? Porque ele precisa da aparência que ele é o pegador.
É o crente que não faz mais nada, mas vira e mexe está falando que Deus me usou, Deus me usou, Deus me usou, não usou nada. Mas é que não pode falar, né, que está falido na fé. Então tem que ficar falseando ou contando história só do passado. Vive de 1000 anos atrás e contando tudo, porque a sua vida hoje é falida. Então você tem que contar alguma coisa quando um dia Deus, pela sua muita misericórdia, te usou. Aí o seu orgulho não deixa você confessar que agora você tem nome de que vive, mas está morto. O orgulhoso precisa ser hipócrita. Mas tem uma outra possível fonte, a vaidade, que não é orgulho. São coisas diferentes. A vaidade é a valorização daquelas coisas aparentes, pelas quais nós podemos ser admirados e reconhecidos pelos outros. Por isso que se associa muito vaidade com beleza física. Né? A pessoa é muito bonita e fala, nossa, ela é muito vaidosa. Porque é aquilo que ela cuida, tanto por ela, quanto que ela sabe que as outras pessoas vão comentar a respeito dela. Ela não vai sair numa foto se não passar uma maquiagem. Não vai sair numa foto se estiver em certo ângulo. Porque esse ângulo meu não pode sair na foto. Deixa eu te contar um segredo. Fora da foto, todo mundo vê esse ângulo que você não gosta. Todo mundo vê. Você não quer que saia na foto, para não ser eternizado. Mas na memória geral já está aí, viu? Só para de repente você não está ligado nisso aí. A hipocrisia, ela é a maneira que o vaidoso usa para continuar mantendo a pose, mesmo quando já quebrou o salto. Tá lá, a vida já ruiu, mas tem que aparentar. É para isso que inventaram o Instagram. A altivez é mais uma maneira. O Instagram é um ótimo lugar para você fingir ser o que você não é, obviamente. Olha só, eu fiz uma viagem, faz 60 anos que eu não viajo de avião, 60. Aí eu fiz uma viagem agora, a gente foi fazer um trabalho pela JNI Nacional, fui lá para Florianópolis. Não postei nenhuma foto lá, nenhuma. Aí, aliás, acho que eu postei uma na praia, sei lá. Aí outro dia, porque eu queria passar uma mensagem que eu achava que tinha a ver com aquela foto, eu postei. Ontem, no encontro de Cital, o cara falou assim, nossa, até que enfim você está aqui em Sumaré, você está viajando pra caramba. Eu falei, puxa... Caramba! Postei uma foto no avião, velho. Nem tava no avião, podia ser pega na internet, foi só assim, da janela. Uma nuvem assim, ó, só. Mas, nossa, e aí as pessoas ficam fazendo essas coisas para gerar, né? E aí ainda tem uns que colocam assim... O que é? Tipo, comerciais, chama inbox, alguma coisa assim. Porque ela ainda quer lucrar com aquilo, né? Tipo, marcas, me patrocinem. Eu vou mostrar uma realidade que não é minha, vocês me pagam e vão fazer com que isso seja alimentado para eu mostrar uma coisa que eu não sou. E aí você pega, põe no Instagram e vê alguém falar, gente, essa pessoa viaja tanto e eu tô aqui. Olha, essa moça tá sempre linda, arrumada, perfumada e com maquiagem. E eu tô aqui assim, como assim? Aí tem briga em casa porque o seu marido não cuida de você. E bababá, não sei o quê. É tudo mentira, gente. Aquilo é só para foto. É só para foto. Mas rende mostrar uma coisa que você não é. É o que o vaidoso faz. Ele tem que ser hipócrita para patrocinar o que ele quer que as pessoas gostem dele. E por último, a altivez, que é a busca de glória para si, devido à percepção de que se é superior ou que se está em situação superior a de outras pessoas. Tem gente que acha, eu sou bom, ou o que eu faço é o melhor. E aí ela tem que ser também hipócrita, porque não dá para patrocinar que você é melhor o tempo todo. Não dá. Quando você está só na mentira entre 3, 4 amigos, mas quando você expande seu network, acabou sua mentira de que você é o melhor, que você faz melhor que todo mundo. E aí você tem que ficar patrocinando isso com mentira, com hipocrisia. Eu quero ler aqui um poema, muito curtinho, 4 linhas aqui, a respeito de hipocrisia, de um poeta chamado não, o codinome dele é Pacífico Pensativo. Achei na internet mesmo, gente. Não leio poemas. Nossa, o pastor está lendo um livro de poemas? Não, eu pesquisei na internet e estava lá. A hipocrisia é ardilosa. Prega a paz, semeia a ira. Veste a roupa da verdade, mas não tira da mentira. O hipócrita é isso.
Ele fala uma coisa, faz outra, ele demonstra uma coisa, mas ele é outra. É assim que funciona. Quais são as consequências dessa contaminação no coração das pessoas? Primeira, gera um espírito de juízo. Guarde essa palavra, hein? Isso aqui eu vou gastar aqui um português extraordinário. Ele tem esse espírito de juízo outro-centrado, voltado para o outro como centro e alvo, objeto do que ele pretende fazer. No caso, o juízo. O hipócrita gera no coração sempre do hipócrita esse espírito de olhar para o outro e acusar o outro. Mateus capítulo 7, do versos 3 ao 5. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Mas o hipócrita, ele consegue ver um cisco no olho do outro, tem um tronco no dele. Você imaginou essa cena? Uma barra de madeira no olho, ele olha para o olho do outro e fala assim, nossa, tem um cisco no seu olho. E pior, ele fala, deixa eu tirar. O que esse miserável está vendo? Nada. Ele está com um tronco no olho, ele vai enfiar o dedo no olho do outro e vai cegar o outro. Estou te ajudando, amigo. É um hipócrita. A Bíblia não fala para você que você não pode ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho. Fala assim, tira a primeira trave do teu. Aí você vai ter condições de ajudar o outro, porque você vai enxergar de verdade. De verdade. Você não vai ficar deduzindo, não vai ver sua sombra e nuance, você vai ver a verdade. Mas antes disso, antes de cuidar de você, o que você quer fazer pelos outros? Está aí todo enrolado, todo torto, fazendo tudo errado, e tem coragem de falar para o filho, não faça isso. Cria vergonha na cara. Meu pai usava essa desculpa, e tem um monte de pai aqui que faz a mesma coisa. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Para você. Na fila dos que vão entrar no inferno, você é o primeiro. É exemplo que se dá para filho. Não adianta falar. Filho ouve com o olho. Filho ouve com o olho. Aí está brigando com o filho para não fazer coisa errada. E está fazendo tudo errado. Não tem moral nenhuma, é hipócrita. Está vendo o cisco no olho do outro, está querendo tirar. Tira a trave do teu primeiro, irmão. No amor de Cristo eu falo, dá para acreditar que é no amor? Foi duro, foi uma paulada, mas eu sei que foi com amor. Se você não acreditar, não posso fazer nada. Segunda consequência. Você visitante, não se assuste. Só sou assim uma vez por semana. Transforma o crente num religioso. Um coração hipócrita faz com que a pessoa se torne um religioso. Aí ele passa a vida na igreja e nunca se converte. Porque ele ouve, não põe nada em prática, porque ele está sempre certo. Ele ouve e não põe em prática, porque ele sabe como que são as coisas, ele não precisa. Ou ele olha e ele está tão absurdamente estranho que ele acha que está fazendo certo, mas não está. Olha, os fariseus, eles eram hipócritas, mas eles cumpriam tudo da lei. Eles faziam tudo que a lei mandava. A intenção do coração estava errada. Mas eles se achavam mais importantes que os outros. E alguns crentes fazem a mesma coisa. E se tornam religiosos, frequentadores de igreja. E aí, um dia vão falar, essa igreja não é boa. Eu vou falar, o que não estava bom era o seu coração. Porque tudo que chegou para você, você não aproveitou nada, porque você só agia com a hipocrisia que havia no seu coração. E isso te tornou um religioso, que mesmo ouvindo Jesus falar com você, você não se converteu. Ou não foi assim com os fariseus e mestres da lei? Ouviram Jesus falar o tempo todo e não se converteram nem um dia. Terceiro aqui, olha essa consequência muito grave do hipócrita. Prende o hipócrita num efeito, é um nome estrangeiro, Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. É o nome de dois estudiosos que chegaram à conclusão de um problema mental, psíquico, que algumas pessoas têm. Que é um senso que algumas pessoas têm, que é de uma superioridade ilusória. Ela acha que ela é melhor que os outros.
É o idiota que não acredita que é idiota. É o marmota que não acredita que é marmota. É a pessoa que não sabe nada, mas ela acha que ela sabe tudo. Você prova para ela que ela não sabe. E ela fala, você está errado. Mas não tem prova, não existe prova que vá convencer uma pessoa com esse problema. Porque é um problema psíquico, não é só uma questão de vontade. Mas a hipocrisia, ela prende a mente da pessoa tanto quanto essa doença. Tanto quanto esse problema psíquico. Porque prende a mente do hipócrita na ilusão de que ele está certo. Porque o fariseu tentou matar Jesus porque achou que estava certo. O Messias estava lá, o Messias provou por A mais B. Jesus mandou um monte de mensagem, o Messias chegou. Gente, pelo amor de Deus, veja só. Todo judeu esperava que um dia, e o fariseu mais ainda, porque ele estudava ardentemente a lei, eles esperavam um dia que um leproso seria curado em Israel. Nunca um leproso foi curado. Tinha lei lá em Levítico para o dia que o leproso fosse curado, o sacrifício que devia oferecer, todos os rituais que deveriam ser feitos. Nunca isso foi feito em Israel. E daí na lei dos rabinos, lá nos comentários rabínicos da lei, estava escrito assim, olha, quando o Messias chegar, ele vai curar um leproso. Aí Jesus cura um leproso. E agora, o que esse leproso tem que fazer? Vai lá no templo e oferece um sacrifício pelo teu pecado. O que você acha que Jesus está fazendo? Ou oferece um sacrifício pela tua cura. Precisa do sacrifício, o sacrifício estava ali na frente dele. Era o próprio Senhor Jesus. Precisava fazer mais alguma coisa? Jesus mandou um recado. Você imagina a cena. Bate na porta do sacerdote. Oi, pois não. Então, eu vim oferecer um sacrifício. Para quê? Eu era leproso, e agora eu não sou mais leproso. Aí o cara, você era o quê? Era leproso. Como é que aconteceu? Eu fui curado. Impossível, nunca o leproso foi curado. Eu fui. Como foi isso? Eu era leproso. Um cara chamado Jesus me curou. Como isso? Não é possível, eu vou lá na sua casa. O cego de nascença, a mesma coisa. A mesma coisa, é curado. Os religiosos perguntam, o que aconteceu? Ele fala assim, eu era cego, agora eu vejo. Mas como foi isso? Jesus me curou. Não é possível. Você era cego de nascença? Era cego de nascença. Vou lá perguntar para sua mãe. Vai lá na casa do cara, bate na porta. Dona Maria, me diz uma coisa, seu filho enxerga ou ele é cego? Aí a Dona Maria fala, ele é cego de nascença, moço. Não é possível, seu filho está lá na praça enxergando. Não, ele é cego sim, eu tive meu filho, eu sei que ele é cego. Não, ele está enxergando lá. Então vai lá perguntar para ele. Aí eles vão de novo e perguntam. Não, vou perguntar de novo. Me explica, como que foi isso? Gente, eu já falei. Eu era cego e agora eu vejo. O que mais vocês querem saber? Jesus me curou. Não, mas você está perguntando tanto por quê? Você quer ser discípulo dele também? Aí os caras vão lá e tentam apertar de novo o cara. Aí Jesus chega no cego e fala assim, você crê no Filho do Homem? Aí o ex-cego, ó, testemunho bonito, o ex-cego fala assim, onde está o Filho do Homem para que nele eu creia? Aí Jesus está aqui falando com você. Então eu creio. Aí os outros religiosos que estão vendo tudo isso, vê um cara cego de nascença enxergando, está ali na frente deles. Está ali, ó. Jesus fala assim, olha, eu vim para que aqueles que são cegos vejam, mas para aqueles que veem se tornem cegos. Aí os religiosos falam assim, mas você está dizendo o quê então? Que nós somos cegos? Aí fala, não, se você fosse cego, seu problema estava acabado, porque eu ia abrir seu olho e já tinha acabado o problema. Mas como vocês acham que vocês veem, agora vocês ficaram cegos. Porque vocês estão diante da verdade e não aceitam a verdade. O hipócrita está diante da verdade e não aceita a verdade. Ele fica com essa síndrome na cabeça, fechado na verdade dele, e não aceita. Então não tem quem prove. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E eu invoco em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, para que nenhum de vocês fique nessa hipocrisia, nessa ignorância, preso nessa redoma de achar que estão certos, quando estão errados. E por último, cria um bloqueio anti-mudanças. O hipócrita fica com bloqueio e não se permite mudar, porque ele acha que ele está certo. Por que ele vai mudar? Quem está certo não precisa mudar, só quem está errado. E o hipócrita nunca está errado. Então ele vai ficar transferindo. Eu estou assim porque isso. Eu estou assim porque fulano. Fulano fez isso. Fulano me decepcionou. Fulano falou. Fulano me deveu. Fulano me falou. Fulano. Sempre transfere, nunca é ele. Então não tem como mudar. Não dá para mudar se não reconhece o problema.
Transformação e mudança só é possível a partir de reconhecimento de necessidade. Quem não vê necessidade em transformação, não muda para nada. E aí eu finalizo como? Como que a gente faz o detox disso? Para de buscar aplauso das pessoas. Nós não precisamos disso. Olha que coisa linda que Jesus fala. Tenham cuidado, Mateus 6, de 1 a 5. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, porque vocês não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu digo a verdade para vocês, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dá sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ora seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo vai recompensar vocês. Mas o hipócrita faz tudo para o outro, pensando na recompensa. Aí ele faz, o outro não agradeceu, ingrato. Ele ajuda, ninguém aplaudiu, nossa, ninguém reconhece o que eu faço. Vem para a igreja, faz as coisas, nossa, o pastor não elogiou. O que você quer? O meu elogio vai ficar sem o de Deus, entende isso, por favor. Quem busca o aplauso dos homens, perde o galardão diante de Deus. O hipócrita busca as coisas diante dos homens. E como que nós fazemos para não ser hipócrita? Não, busque aplauso. Luta contra você. Faça para Deus. Tudo o que você fizer, faça para Deus. Pare de valorizar o ser melhor e mais importante do que os outros. Mateus 23, 11 e 12. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Tem gente que faz questão, é o meu cargo. Qual o seu cargo na igreja? Vê como você fala comigo. Você sabe quem sou eu? Misericórdia, aqui é assim, todo mundo é nivelado por baixo. Acima de nós está Jesus soberano. E abaixo de Jesus, todos nós. E abaixo da gente, os demônios. Em alguns casos, tem gente abaixo. Mas nós estamos aqui, nivelados. Nivelados. Não tem ninguém melhor que ninguém. E por último, sobreponha a sabedoria de Deus à sua. Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Quando você tem essa sabedoria, você passa a ser humilde. Porque sendo sábio como a palavra, e não sendo sábio porque é inteligente, por virtudes próprias ou qualquer outra coisa, você tem condições de olhar para si e falar, eu não valho nada. Eu não presto. Eu não sei. Eu sou menor. Eu só tenho porque Deus é bom. Só aconteceu isso porque Deus é bom. Não é assim. Aconteceu isso porque, mas também o quanto eu sou fiel a Deus, né? Abriu uma porta. Porque também o dízimo que eu dou, se Deus não abrir a porta, tá louco. Não. Nós entendemos que essa sabedoria nos torna humildes para fazermos um autoexame e podemos reconhecer nossas fraquezas. Então nós vamos orar aqui agora, antes de encerrar, para que Deus nos ajude a, se somos encontrados com algum tipo de hipocrisia, para que isso saia de nós. Porque se teve um grupo que Jesus pegou pesado, não foi com os homossexuais, não foi com os ladrões, nem com os assassinos. Se teve um grupo que Jesus chegou com os 2 pés no peito, foi com os hipócritas. E a conversa de Jesus é, ai de vós. Ai de vós. Irmão, Jesus disse ai de vós para algumas cidades. Te desafio a procurar no mapa. Ele disse, ai de vós, Corazim. Ai de vós, Cafarnaum. Porque se lá, em Sodoma e em Gomorra, tivesse acontecido os milagres que aconteceram aqui no meio de vocês, há muito tempo eles teriam se arrependido no pó e na cinza. Eles não tiveram a oportunidade que vocês tiveram, tiveram o fim que tiveram. E vocês, com essa oportunidade toda, vão viver assim? Ai de vocês. Procura no mapa essas cidades.
E aí Jesus olha para os hipócritas e diz: ai de vós, hipócritas. Misericórdia, que Deus nos livre dessa intoxicação. Vamos orar.